Olá, doutores! Sejam bem-vindos de volta ao canal do Doutor Dinheiro e nós chegamos à aula 9 do nosso curso Na Trilha do Milhão. E hoje nós vamos falar de renda variável, porque semana passada nós falamos de renda fixa, né, a fabulosa fábrica de dinheiro que é a renda fixa, na parte 1, e agora na parte 2 nós estamos falando sobre renda variável. Vamos tratar sobre ações, fundos imobiliários e ETF, que são os fundos de índice, que são negociados na bolsa. Beleza? Se inscreva no nosso canal. Vamos lá então. Falar sobre ações, sobre fundo imobiliário, sobre ETF, o fundo de índice. Talvez o fundo de índice seja um pouquinho menos conhecido, mas os outros dois são bem mais. E eu vejo muita gente falar sobre ações, sobre fundo imobiliário, sobre isso, só que não vejo as pessoas explicarem o porquê investir nisso. Por que elas mandam você investir nisso? Né? E aí tem uma série de motivos. Só que na minha humilde opinião, na minha opinião que eu quero compartilhar com vocês, eu acho que investir em ações, né, em fundo imobiliário, talvez seja uma porta para a sua independência financeira, desde que você saiba o que está fazendo, né? E como é que você vai saber o que você está fazendo? E aí entra uma coisa que eu aprendi, que é, assim, educação convencional, educação que você aprende na escola, né? Ela é uma educação que ela educa você para o convívio em sociedade, educa para você aprender sobre história, sobre isso, sobre aquilo, mas não te ensina a fazer dinheiro, não te ensina a ganhar dinheiro. E educação financeira, ela naturalmente te faz, né? Te ensina a fazer dinheiro. E a ideia por trás da educação financeira é a ideia principal é colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor. E ali em ações, em fundos imobiliários, em fundo de índice, é onde você consegue colocar, vamos dizer assim, o seu dinheiro para trabalhar melhor. A gente tem momentos de oscilações, a gente está vivendo um momento muito ruim, né? O mercado financeiro tem andado de lado, né? O que é andar de lado? Andar de lado, ele não está nem subindo e nem descendo. Ele fica ali mantendo, dá uma subidinha, daqui a pouco ele sobe, baixa, recupera, e aí ele fica momentos de oscilações, né? Também por causa da guerra, da guerra que a gente está vivendo lá entre Israel e Palestina. E aí tem a guerra da Ucrânia. Se daqui a pouco o mundo todo está em guerra, né? Se você parar para pensar, porque já tem um pedaço, daqui a pouco está todo mundo em guerra, né? Tem que abrir o olho para isso. Então, assim, as ações nada mais é do que um pedacinho, né? Um pedacinho de uma empresa. E é a forma mais fácil de você se tornar sócio de uma empresa. E a realidade você não vai ficar rico com isso do dia para a noite. Você tem um longo caminho. Né? Você tem um longo caminho. Às vezes você que pode estar me ouvindo pode estar pensando assim, pô, mas o longo caminho, ninguém gosta de ouvir isso, mas o caminho realmente é longo. E quanto mais cedo você começar, melhor. Quanto mais cedo, melhor você começar, para você dar mais lastro, né? Dar mais tempo para o seu investimento amadurecer. Porque se você analisar os gráficos, né, você vai acompanhando Dow Jones, o Ibovespa, né, ele está hoje andando de lado, mas se você ir abrindo o leque, 3 meses, 10 meses, 15 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 anos, você vai ver que a tendência do gráfico é subir. Então, assim, se você ficar analisando muito pertinho, realmente você pode ficar ali analisando que deu ruim. Mas se você tem uma estratégia de longo prazo, se você quer investir realmente em ações, você precisa ter uma estratégia de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, não é longo prazo de 3 meses, não. Muita gente fala, em 3 meses a carteira não está andando legal, o que está acontecendo? Não é isso. É você fazer projeção de 5, de 10, de 15, de 20 anos, né? Você fazer tipo de investimento. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir sobre isso, mas é a realidade. E assim, o melhor fundamento que eu acredito investir em ações é através dos dividendos. É o que a empresa me entrega, né? É o que a empresa me entrega de volta, não só em valor, em valorização de capital, né? Que a valorização de capital é quando você compra por um valor e vende por outro, compra por 10, vende por 15, valorizou R$5, não é isso. Estou falando de dividendos, que aí realmente é você ser sócio da empresa, você receber um pedacinho do lucro que a empresa vai repassar para os acionistas, né? Então, é o melhor fundamento. E como é que você descobre isso? Tem aí os sites, tem o Status Invest, tem uns sites aí que diz exatamente o quanto que a empresa entrega, te dá um relatório de 5 anos, de 10 anos para trás, você precisa estar olhando. E se você não quiser olhar para o site, você pode ir direto no site da empresa, na relação de investidores,
né? A empresa tem lá o RI, né, que é a relação de investidores, onde tem, inclusive ontem eu estava até assistindo uma palestra lá do apresentação de resultados da Klabin, né, e vi ali que a questão da celulose, o papel craft, eles estão fazendo um trabalho, tem uma projeção de melhora, né, o EBITDA está muito legal deles, então assim, você precisa estar ali atento e investir em ações. Você não precisa também ficar desesperado, como você tem uma estratégia de longo prazo, você precisa escolher bem as suas ações, como eu vivo falando aqui nos meus vídeos, estratégia perene, né? Estratégia de ações perene, ações de energia elétrica, ações aí igual a Klabin de crescimento, VEG, né? Ações na questão no ramo de seguros, Porto Seguro, BB Seguridade, Caixa Seguridade, são ações que lhe permitem fazer estratégias de longo prazo e você precisa ir acompanhando e estar cada vez estudando, assistindo essas palestras que tem, né, das relações com investidores. E é isso, investir em ações não tem mistério. Você só precisa saber escolher bem. E não é acertar, vou acertar todas as tacadas. Não, você só precisa errar menos, né? Acertar mais e errar menos. Você só precisa disso. Beleza? Passando para o fundo imobiliário. Fundo imobiliário, eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade de analisar o fundo. Por causa vamos dizer assim, da pouca informação que nós temos aí no mercado. Tem alguns fundos que já estão sendo tratados com melhor. Muita gente está lançando fundo. Tem aí os Fiagro aí, que é da Suno. Tem escritórios de agentes autônomos, né? Acho que a Invest Smart está criando fundo imobiliário em conjunto com outras empresas. Muita gente tem criado fundo imobiliário porque ele, diferente das ações, as ações tem ações que entregam dividendos 6 meses, em 3 meses, né, de 3 em 3 meses, às vezes anual. E o fundo imobiliário ele tem uma coisa que o brasileiro gosta, que é a ideia de receber aluguel mensal. E aí o fundo imobiliário te garante isso. Só que todo produto que é produto de massa, que é como o fundo imobiliário, ele é um produto que sofre um pouquinho. Ele pode sofrer por fatores estapafúrdios que você nem imagina. Como, por exemplo, saiu uma notícia e os investidores, pessoas físicas, se assustarem e simplesmente quererem vender todas as ações que tinham ali, né, as cotas do fundo imobiliário, e o fundo despenca. Né? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de fundo e procura analisar fundos, né? Procura fundos híbridos, fundos que têm diversas pontas, né? Ponta de papel, ponta de tijolo. É um fundo híbrido, né? Evite comprar fundos, né? Tem um fundo, esqueci o nome dele agora, mas é o fundo lá de Macaé, que ele era fundo que era um mono investimento, ele só tinha um prédio e com vários andares, e se eu salvo engano tinha um aluguel para a Petrobras. E a Petrobras, o fundo rendia bem, bem legal, altos dividendos voltando, né? A taxa muito boa. E aí a Petrobras fez uma sinalização no mercado que ia devolver o prédio. Cara, o fundo caiu mais de 50% em um dia, porque todo mundo começou a vender desesperadamente. Então, você sofre com isso. O pessoal chama de cabeça de sardinha, né? O sardinhado, a sardinhada, né? O cara se assusta e sai vendendo, não pensa, não faz nada, simplesmente vende. E aí a Petrobras, né, ela tinha feito anunciou que ia devolver o prédio em 2 anos. Então, assim, aqui agora as pessoas já estavam projetando para 2 anos e o fundo nem tinha perdido ainda o investimento, mas eles já saíram fora do fundo e perderam. Então, assim, você tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, tem aí o pessoal falando de fundos de shopping, né? Os fundos de shopping caíram muito durante a pandemia, porque os shoppings ficaram fechados, muitas empresas fechadas, mas tome cuidado com o fundo imobiliário de shopping. Por quê? Porque a gente ainda está numa crise, e essa crise está enjoada, uma crise que ela é aquela crise que não é aquela que cai de uma vez e depois vai recuperando, ela tem ali, vai mantendo, é a pior crise possível que vai se arrastando. Então cuidado com o fundo de shopping, tem muito shopping ainda vazio, com muita loja vazia, então tome cuidado na hora de escolher fundo. Procura fundo híbrido, como eu falei, fundo de papel, fundo com tijolo, tem aí o Maxi Renda,
Tem aí diversos fundos que você pode procurar, você pode dar uma olhada e analisar esses fundos. Então, cuidado com esses dados. Preste bem atenção onde você está investindo. A minha preocupação com o fundo imobiliário é porque eu acho que carece de dados para a gente fazer uma boa análise. E o fundo de índice, passando para o fundo de índice é o fundo mais fácil de você investir, porque ali está todo o índice, né? Tá tudo ali que compõe, né? Tem o fundo de índice BOVA11, que está aí as melhores empresas do Ibovespa, você pode comprar ele. Tem o Small 11, que é o das Small Caps, são empresas de crescimento, pequenas, mas são empresas de crescimento. Falando de fundo americano, tem o IVIB 11, que é lastreado no S&P 500, são as 500 melhores empresas do mercado americano. E o fundo de índice é bom que você não precisa ficar minerando, né, as melhores empresas, ele já tem ali uma mineração, é um fundo que relativamente de baixo custo, então você consegue administrar e você surfa com a subida ou descida do mercado. Então, assim, por isso que é renda variável. Então, você precisa aumentar o lastro para que você consiga ter uma boa performance. Não adianta. Se você criar janelas curtas, de 90 dias, 60 dias, pode ser que você tome prejuízo. Então, todo cuidado é pouco. Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Ó, se você chegou até o final do nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha esperto, tá? Envia para os seus amigos, envia para todo mundo. Ajuda a gente a crescer, o nosso canal a chegar em pessoas que gostam de investir assim como você. Beleza? Ó, meu abraço fraterno para vocês e aquela saudação maravilhosa. Saudações endinheiradas!